TV brasileira nunca foi muito famosa por apresentar cenas explícitas em programas de televisão, principalmente envolvendo crimes e muito sangue. Mas houve uma exceção nos anos 2000. O programa Canal Livre de Wallace Souza sempre cobria todos os crimes da cidade de Manaus. Eles eram os primeiros a chegar nas cenas e muitas vezes eram contatados antes mesmo da polícia. A cobertura desses crimes era inteiramente feita no programa que passava na TV e que tomou muita atenção do povo de Manaus e do Brasil inteiro. O que ninguém sabia é que por trás dessas coberturas criminais tinha uma história terrível. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros casos que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Esse caso em específico, eu me baseei na série documental da Netflix, Bandidos na TV, que vale a pena assistir. Então, bora pra história de hoje, porque esse caso é tão bizarro que tinha que ser no Brasil. Manaus, no Amazonas, era uma cidade muito importante para o tráfico de drogas. Ela estava na rota do tráfico e era muito violenta. Tinha muita disputa por territórios, várias gangues, várias pessoas traficando e normalmente essa galera que ficava nas ruas era a que matava mais. Eu tô falando tudo no passado porque eu não sei exatamente qual a situação de Manaus hoje, se continua perigosa, se melhorou. Então se alguém aí for de Manaus e souber mais, deixa aí nos comentários. O Wallace Souza decidiu fazer um programa de TV de polícia para combater toda essa violência. Foi aí que nasceu o Canal Livre. O Canal Livre era um programa com vários quadros diferentes que iam desde comédia até cenas terríveis de assassinato. Então, às vezes, durante o programa, ele divulgava alguns artistas, pessoas que estavam ali apresentando o que elas faziam. Tinha uma parte também do programa que tinha um fantoche que ficava brigando com um vendedor de pão e as pessoas amavam, achavam muito engraçado. E tinha a parte que as pessoas mais esperavam para assistir, que era ele cobrindo os crimes que estavam acontecendo na cidade e mostrando o absurdo que eles estavam vivendo nas ruas e como as pessoas deveriam ter cuidado pra viver ali. E ele não poupava as imagens, tá? Ele mostrava a pessoa morta ali na cena, toda ensanguentada, sem nenhum tipo de censura. Então, se você quisesse ver um conteúdo bem gore, era só você ligar no canal dele. Ele acompanhava todas as operações policiais. Então, assim que a polícia chegava pra cobrir algum crime, ele já tava lá com os repórteres dele. No começo, quando o programa começou e ainda tava pegando aquela audiência, ele mesmo cobria esses crimes. Então ele ia na cena junto com um câmera e mostrava o que estava acontecendo. Um dos cinegrafistas do canal, chamado Josenilson Guerreiro, disse que era bem perigoso ir com ele durante essas gravações. Na época não tinha muita equipe, então era basicamente os dois juntos, ele ia dirigindo o carro até os lugares. O Wallace normalmente denunciava pra polícia onde tinha alguma gangue e a polícia ia. E aí os dois, ele e o cinegrafista, acompanhavam a polícia pra prender os responsáveis. Inclusive teve até um dia que eles estavam lá e os policiais começaram a atirar. Teve uma troca de tiros entre os policiais e os bandidos. E eles estavam muito próximos da polícia, então o risco pra eles era muito alto. O Wallace até chegava a entrevistar os criminosos assim que eles eram pegos na cena pela polícia, perguntando o que tinha feito eles matarem essas vítimas. E a população, ao contrário do que muitos pensariam, gostava muito dele. Ele era muito aplaudido. Ele era visto como um ícone pra combater a criminalidade na cidade. Então as pessoas que tinham algum problema passaram a procurar ele na TV pra resolver os problemas deles. Tudo foi virando uma bola de neve e ele foi chamado de defensor dos cidadãos. Ele era visto como um herói. Conforme o programa foi crescendo, ele foi contratando outros repórteres. O povo começou a achar que o programa era a própria delegacia e eles não paravam de receber ligações. As pessoas agora, ao invés de recorrer à polícia para solucionar algum crime ou para ajudar eles em algo que estava acontecendo na rua, ligavam para o programa. Então a equipe do Wallace teve que crescer cada vez mais para conseguir cobrir todos esses casos na cidade ao mesmo tempo. E o bizarro é que parecia que conforme o programa ia andando, os casos também iam aumentando, porque todo dia ele tinha casos bárbaros para passar na TV. Ele mostrava as imagens fortes, dizendo que não ia colocar nada embaixo do tapete e nem ia esconder a verdade. E todas essas imagens dos corpos, as famílias chorando em cima dos corpos, isso gerava muita audiência. O diretor, Webster Sena, era quem recebia as informações em primeira mão. Ele tinha um trabalho bem complicado.
ele era obrigado a ver tudo. Eles até cortavam uma cena ou outra, mas pro editor, não. Ele era obrigado a ver o que ia passar e o que não ia. Na época, o canal ganhava da Globo em audiência. O Wallace começou a perceber que ele tinha um poder e uma influência na população. Então ele não poupou esforços para mostrar a raiva que ele tinha do governo. Ele decidiu se voltar para a polícia, porque ele tinha o sonho de fazer a diferença. Ele ia no programa e falava com muita raiva sobre o que estava acontecendo na cidade dele, e as pessoas iam a delírio. E é claro que ele começou a fazer propaganda política. Ele foi eleito de deputado estadual e foi campeão de votos. Depois de algum tempo, os dois irmãos do Wallace foram convidados para entrar no programa. Os nomes deles eram Carlos e Fausto. Os três ficaram conhecidos como os Irmãos Coragem. O Carlos também se elegeu como vereador, sendo mais votado, e depois para deputado federal. Só que ao mesmo tempo que muitas pessoas amavam o Wallace, ele também estava criando muitos inimigos. Ele recebia ameaças de morte constantemente, e não é para menos. Todas as noites, quando ele saía para o trabalho de casa, ele rezava para voltar para casa com vida. Inclusive, os filhos dele sabiam que sempre havia a possibilidade dele não voltar, e ele preparava bastante os filhos para isso. Em 2005, teve uma situação complicada com a polícia. Um sequestrador, quando foi abordado pelos policiais, disse que não confiava neles e que só sairia da casa com o Wallace. O Wallace recebeu um telefonema durante a madrugada para ir até lá. Ele colocou uma roupa e se dirigiu até o local. E foi bizarro, porque ele acabou sendo feito de refém pelo sequestrador. Ele ficou com uma arma nas costas e teve que entrar num carro junto com ele. Então, deu pra perceber que o trabalho do Wallace não era brincadeira. Ele tava mexendo com fogo, tinha muita gente contra ele, e ele tava dando a cara a tapa, né? Foi em 2008 que as coisas começaram a mudar. Nessa época, o programa já tava explodindo de audiência. Ele era um dos caras mais famosos do Brasil, não só em Manaus, mas no Brasil inteiro, tava todo mundo assistindo. O investigador Paulo Sérgio Oliveira recebeu uma ligação anônima. A ligação falava sobre um ex-policial muito perigoso. Eles foram até o local que estava sendo denunciado e ficaram vigiando durante 3 horas. E aí eles constataram uma movimentação de tráfico de drogas. A casa do lado estava em obras, e aí eles pularam para dentro dessa casa, um cachorro começou a latir e eles gritaram polícia. Quando eles fizeram uma busca por essa casa, eles encontraram grande quantidade de drogas, várias facas e 2 armas. O homem que estava na casa tentou subornar os policiais. Ele propôs 10 mil reais para que ele não fosse preso. E aí os policiais questionaram: tá, mas como que você tem esse dinheiro? Ele disse que não era ele, mas sim o patrão dele, Moacir Jorge da Costa, ou Moa. Ele estava com muito medo de ser preso, porque ele tinha vários inimigos presos também. Ou seja, se ele fosse preso, eles iam matá-lo. Mas para os policiais aquilo foi uma prisão rotineira, normal. O Moacir era um ex-policial militar que tinha sido desligado e expulso da corporação. Em 2008, ele respondia por 9 homicídios. Só que ele estava com muito medo de ser preso. Ele foi pro quartel e pediu prioridade. Ele queria ficar em uma cela sozinho para não ser morto. Só que aí, em troca de proteção, ele decidiu relatar todos os acontecimentos. Ele falou que uma vez teve uma reunião na casa de um líder criminoso. Esse líder teria falado para eles agirem em toda a cidade, provocando crimes, roubos, homicídios. E agora, vocês estão preparados para a reviravolta? O nome desse criminoso era o deputado Wallace Souza. De acordo com o Moa, eles chegavam primeiro para cobrir os crimes porque era o deputado que ordenava eles. O Canal Livre era uma grande fachada. Eles tinham uma preocupação diária com os altos níveis de audiência. E para ter essa audiência, nada melhor do que o crime em primeira mão. É claro que todo mundo ficou chocado ao ouvir essas alegações, e aí eles foram falar com o Wallace. O Wallace negou tudo. Ele disse que ele estava passando por uma perseguição política, porque ele estava tentando melhorar o governo, que inclusive ele estava colocando a vida da família dele em risco para isso. Ele afirmava que ele nunca tinha ouvido falar do Moa e que nunca teria trabalhado para ele, ou com ele, ou empregado ele, ou qualquer coisa do tipo. Não tinha nenhuma prova concreta contra o Wallace. E o Moa também não tinha muita credibilidade. Ele já tinha sido acusado de vários crimes. Quem ia falar que ele estava falando a verdade dessa vez? Só que alguns dias depois chegaram umas fotos na redação do Jornal da Cidade. A partir daquele momento tudo mudou. Eram fotos do Wallace junto com o Moa na piscina. Foi aí que entrou em cena um cara chamado Ezequiel de Araújo Melo, considerado um chefão das drogas em 2009. Ele foi preso na prisão federal junto com o Moa. Teve uma explosão nessa época na delegacia com dinamite. Várias portas, janelas e até a parede caíram com o impacto. E aí todos começaram a imaginar que aquilo tinha sido contra o Moa, porque queriam matar ele. Será que essa era uma tentativa de eliminar a testemunha principal? Só que a polícia precisava solucionar esse caso. Eles não podiam deixar que nada acontecesse com a pessoa que tinha delatado todo aquele esquema. E aí teve uma reunião de emergência para tratar desse caso. Um telefonema avisou
que o Moa tinha sobrevivido. Eles decidiram levar ele para um local secreto e a ideia era verificar cada situação que tinha sido apontada por ele. Ele relatou que ele participava de homicídios, de dezenas deles. E aí a polícia começou a perceber que tinham contradições no que o Wallace estava alegando. Os detalhes que o Wallace sabia só poderiam fazer sentido se ele estivesse muito próximo dos mandantes do crime. Ele tinha acesso a informações privilegiadas. A investigação conseguiu gravações anteriores do canal Livre, e eles perceberam que os repórteres faziam afirmações que nem mesmo a polícia sabia ainda. Por exemplo, em uma das gravações, eles chegam numa floresta, eles veem alguma coisa pegando fogo, saindo fumaça, e percebem que era um homem carbonizado. E aí eles literalmente tinham acabado de chegar na cena e o repórter fala que era um homem do sexo masculino. Ele falou o horário em que aquilo tinha acontecido, falou que não tinha nenhuma perfuração de bala e que provavelmente gasolina tinha sido utilizada. Mas como ele sabia de tudo aquilo? Os policiais nem tiveram tempo de ver o corpo ainda e ele já examinou o corpo inteiro para ver se não tinha nenhum ferimento de bala? E como ele sabia que era gasolina que tinha sido usada? O Moa falou até que o Wallace ordenava os assassinatos e o Rafael, filho dele, fazia eles. E aí eles decidiram checar todas as pessoas que trabalhavam com o Wallace como seguranças. Todos eles tinham alguma ficha criminal, alguma coisa assim. Então, como que em volta de uma pessoa tão correta tinham tantos criminosos? E aí os investigadores começaram a ser ameaçados. Falavam que eles estavam mexendo com pessoas perigosas e que aquilo ia ter consequências. Alguns carros estranhos começaram a seguir eles por aí. Os promotores começaram a andar com escoltas, porque eles sabiam que eles poderiam ser alvo de algum ataque. Muitas pessoas passaram a acreditar que aquilo tudo era uma armação pra cima do Wallace. Não fazia sentido que uma pessoa tão boa estivesse sendo culpada de tantos crimes. Eles até falavam que provavelmente a confissão tinha sido conseguida sob tortura. E aí a polícia precisava provar que o Wallace e o Moa estavam conectados. Demorou mais ou menos um ano para eles conseguirem evidências suficientes para incriminar o Wallace. Isso aconteceu em outubro de 2009. Ele se entregou, mas ele negou todos os fatos e ele acabou falecendo de ataque cardíaco antes de ir para a prisão. Então ele nunca teve a chance de passar por um julgamento. Pelo menos 3 vítimas dele foram mostradas no programa de televisão, mas quem realmente pagou por tudo aquilo foi o Moa. Em 2017, na noite do Ano Novo, a prisão em que ele estava preso foi invadida. Eles tinham vários alvos que eles queriam matar e estavam dentro daquela prisão. Um deles era o Moa. Eles estavam furiosos com ele porque ele tinha falado com a polícia e delatado todo o esquema do tráfico de drogas. Quando eles chegaram até a cela dele, ele estava fechado lá dentro. Eles estavam com facas, com marretinhas, com todo tipo de coisa, ameaçando o Moa, falando que iam matá-lo. Ele ficou desesperado, ficou contra a parede, pedindo, implorando pela própria vida. E ele percebeu que aquelas pessoas que estavam ali para matá-lo não iam conseguir abrir a porta. Eles não iam conseguir abrir a cela. Não demorou muito para que as pessoas que estavam atacando percebessem isso também. Então o que eles fizeram foi enfiar a mão pela cela com um isqueiro e tacar fogo no colchão dele da cela. E aí ele obviamente ficou preso ali dentro, sem ter onde ir, e conforme o fogo foi consumindo a cela, ele foi queimado vivo. Recentemente, em 2021, o Fausto e o Carlos, irmãos do Wallace, foram absolvidos por falta de provas. Isso pelo crime de associação para o tráfico. A decisão foi unânime. O Rafael, filho do Wallace, também foi absolvido recentemente. Bom, esse foi o caso de hoje. Comentem aí se vocês já conheciam esse programa e essa história, que é bem doida. E até a próxima.